Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Venho trazer uma meditação para vocês, que eu tenho meditado, né? Eu tenho pensado e visto qual a importância de nós como intercessores, nós que estamos na presença de Deus, você que busca o Senhor, né? Quanto que Deus te usa, né? A tua importância em intercessor. Bom, eu quero mostrar para vocês que por causa de um, Deus pode livrar uma nação. Por causa de um, Deus pode livrar uma geração. Por causa de um, Deus pode livrar uma cidade e a sua família, por causa de você. Amém? Nós vamos aqui, o primeiro exemplo que eu tenho para vocês é no Antigo Testamento, né? Que fala lá em Gênesis, né? Quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele lembrou-se de Abraão. Por causa de Abraão, ele deu livramento a Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Vamos ver? Lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 29, diz o seguinte, ó. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe e destruiu as cidades onde Ló habitava. Então, por causa de Abraão, quem é Abraão? Nós conhecemos que Abraão é um homem que tinha uma promessa de Deus na vida dele, um homem que seguia os mandamentos do Senhor. Então, por causa de Abraão, Deus lembrou de Ló, que estava na cidade onde Deus ia destruir, e retirou Ló de lá, né? Então, nós temos também um segundo exemplo aqui, lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 12, que diz o seguinte, dessa forma que diz lá, olha, jure-me pelo Senhor que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Aqui, o quadro, um cenário onde o povo de Deus tinha uma terra prometida para conquistar. E só que eles mandaram 2 espiões naquela terra para ver como que estava aquela terra. Mas aquele povo lá já tinha notícias de como era o Deus de Israel, o quanto que ela era poderoso, né, forte, vencia as batalhas. Chegando na cidade, eles viram a cidade como era e teve que se esconder na casa de uma prostituta, Raabe, né? Raabe deu para eles essa aval de se esconder na casa dela. Porém, Raabe, sabendo de tudo também, disse para eles: quando vocês invadirem a cidade, tenha misericórdia de mim e da minha família e nos dê esse livramento da morte. E eles falaram: tudo bem, coloque um sinalzinho na sua janela com um pano vermelho e nós vamos lembrar, e a sua casa será livre de qualquer morte, né, pelos nossos. Então, por causa de Raabe, a família dela foi livre, né, por causa de uma atitude bondosa dela para com os servos, para com pessoas que serviam a Deus, né. Então, vamos lá no próximo exemplo que nós temos, é lá no 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 12, que fala o seguinte: no entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. O cenário aqui é o seguinte: Salomão, no início do seu reinado, ele estava fazendo tudo de acordo com o que Deus agradava, fazendo a vontade de Deus. Só que no decorrer desse período da vida dele, ele começou a desagradar a Deus muito, né? Então Deus queria tirar o reinado dele, né? Só que ele fala aqui nesse versículo: por amor a seu pai, Davi, não vou retirá-lo enquanto você viver. Né? Ou seja, por causa de Davi, fiel, homem segundo o coração de Deus, que amava Deus, por causa da aliança de Deus com Davi, Salomão ainda foi o poupado para permanecer no trono. Mas não era isso que Deus bem queria fazer, né? Então, o último aqui, quem se lembra de Ezequias? Ezequias, né? Quando Deus mandou ali o profeta na casa dele falar com ele assim: arruma a tua casa, porque tu não viverás e morrerás. E o profeta saindo de volta, ele orou ao Senhor, virou para a parede, chorou e falou: Deus, fui fiel ao Senhor, né? E clamou a Deus. Antes mesmo dele fechar a sua boca, Deus trouxe o profeta de volta e deu para ele mais 15 anos de vida, né? E mais, olha só para você ver.
Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de seus antepassados Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu o livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Então, por causa de Ezequias, na vida de Ezequias com Deus, ele venceu esse rei da Síria e ainda livrou toda a cidade. Então, por causa de você que busca o Senhor, por causa de você que tem temor a Deus, Deus tem livrado os seus. Deus pode fazer uma grande história na sua família, na sua vida. Então, entenda, por causa de Deus pode mudar a história de uma nação, a história de uma cidade, a história da sua família, por amor de um. Amém? Medite lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 29, Josué, no capítulo 2, no versículo 12, 1 Reis, no capítulo 11 e Isaías 38. E seja abençoado pela meditação da palavra de Deus. Amém? Obrigada, Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima. Beijo.